para uma unidade de pronto atendimento, é um pronto-socorro. Então essa é a nossa resposta que está sendo montada para aquela região, já em projeto, já com recurso definido pelo Ministério da Saúde. Então, estamos trabalhando também para equacionar e intervir nessa questão. Né? Agora, independente disso, que lá realmente precisa de mais atenção de urgência, independente disso, vamos ter que equacionar uma proposta institucional por HSPM, que corresponda ao anseio do cidadão de São Paulo de ver o seu dinheiro gasto na forma universal e que corresponda também ao trabalhador que quer pagar um plano especial, ter um hospital especial seu, que repague isso. Né? Então, isso é uma questão, para mim, muito natural. Né? O Hospital do Servidor do Estado, por exemplo, é do mesmo formato, só que lá o trabalhador do Estado ele contribui pesadamente para a sustentação do hospital. E o governo do Estado não repassa o dele, e nós estamos numa luta ferrada para não passar para a autarquia e nem terceirizar. Eu não sei o que eu estou, mas estou falando do ponto de vista da contribuição, vai ter que ser estudada com o conjunto dos trabalhadores. Os trabalhadores são favoráveis a fazer isso ou não são favoráveis? Como é que é? Como é que vai ser? Então, essa é uma questão, concordo com o Alexandre falou, de ser pautado, Alex falou, para ser pautado por uma discussão posterior, que eu acho muito complicado, muito importante ser. De qualquer maneira, da parte do SUS, o que há lá é. O PS está atendendo o SUS, vai receber faturamento, está recebendo faturamento disso, PS do HSPM hoje. Há necessidade de mais urgência na região? Mas está recebendo a tabela SUS, gente. Não vou dizer isso é fato. Está recebendo a tabela SUS, não faz nada. É fato. Você vê que é um tema muito importante, está numa pauta mesmo seguinte. Vamos continuar. Ortopedia, o resto dos apagar. Acho que várias pessoas fizeram do resto, falaram do resto apagar. O Hernando vai dar um esclarecimento aqui para nós. Só assim, já que você vai falar, Hernando, nossa preocupação é que o resto dos apagar, ele tem que ser, principalmente os cancelados, tem que ser compensados no ano, a partir deste ano, né? Com relação ao detalhamento aí, certamente nós temos uma oportunidade, que vai até lançar até aqui na mesa do Paulo. Então, sem prejuízo de um detalhamento, de uma provocação da Secretaria por parte da Comissão de Finanças, da qual eu faço parte, sem prejuízo dos questionamentos, eu posso falar aqui um pouco do resto a pagar, talvez a gente agora vai lá e dar um complemento, repito, sem prejuízo de um informe mais detalhado. Bom, então é o seguinte, a bem da verdade, os restos a pagar está sim nesses relatórios. Porém, por ser uma questão estritamente técnica, né, que eu acho que merece ser um destaque com uma linha restos a pagar, que fica claro para todo mundo, mas para a gente chegar ao resto a pagar nesse material, nós teríamos que fazer um exercício de equação. Nós teríamos que pegar o total empenhado do exercício, reduzir o total empenhado, o total liquidado, e nós chegaríamos lá com o resultado, que é o resto a pagar. Contudo, eu reconheço que deveria sim, eu acho que já foi acolhido aí, inclusive, pelo pessoal do CFO, para poder a gente então trazer isso aí com uma linha, não vou falar rubrica, não fica assim feito como dotação, numa linha específica, só o resto a pagar, ok? Então, a bem da verdade não está com essa simplicidade, mas está contemplado no relatório. Só que tem que vir o resto dos a pagar e o resto dos a pagar cancelados, porque este valor é que vai ter que ser colocado. Eu vou passar para a Adelaide então. Desculpa a minha ausência, o secretário me ligou do Brasil pedindo informações, eu tive que sair para providenciar as informações para ele. E vocês me ligaram, ela me ligou pedindo informação. Tem coisa que a gente não tem resposta de imediato porque não sabemos detalhes de tudo. E eu fui atrás da resposta na autarquia, por uma das perguntas, ela não está bem formulada, a gente vai ter que formular de novo tudo e damos uma resposta urgente para vocês, até amanhã tudo. Agora, eu gostaria só de esclarecer uma coisa. O relatório, vocês devem ter recebido o relatório completo. Nós introduzimos para encerrar o ano alguns relatórios macros consolidados, que a gente chama consolidados, para facilitar a leitura e entendimento em cada bloco. Temos uma mudada, uma ordem,
Para não dar confusão lá na Câmara de ficar pegando, Coordenadoria Norte, eu não falo Coordenadoria, a Secretaria gastou isso. Não foi a Secretaria, foi a Coordenadoria Norte. Então, nós estamos falando na prestação de contas da Secretaria. E para não ficar nessa especificidade. Nós fizemos um relatório macro, nós imprimimos aqui fizemos um outro caderno menor com esses macros. Estamos propondo, agora temos a Hernani aqui na comissão, de discutir com vocês, a fazer uma apresentação desse macro para esse grupo de finanças e os detalhes, tem também, se faltar mais algum detalhe, a gente pode buscar trazer as informações para vocês, tá? Então essa é a novidade que nós queremos estar discutindo e mostrando para vocês. Agora com relação ao resto a pagar. Ele está no empenhado, tem relatório aí que fala do liquidado, só que está no detalhe, não está no macro. Deixa eu ver no macro. O macro também acho que deve estar o liquidado. Eu só quero mais uma coluna e mostrar para o resto a pagar é financeiro. Ele pode ocorrer aqui no município de São Paulo até 31 de março o pagamento. O balanço só fecha 31 de março. A gente só tem aquilo que foi cancelado, que é muito pouco, não vai, se Deus quiser, não vai ser mais de 500 mil, 600 mil. Em termos de percentual, é muito baixo. Agora você diz, tem que aplicar este ano? Depende, é lógico que eu tenho todo interesse de ficar brigando lá com a Diretoria de Finanças para aplicar este ano. Só que nós estamos além dos 15%. Se tivesse nos 15%, eu poderia falar para a Finanças, tem que aplicar este ano, porque nós atingimos 15% ou está muito próximo dos 15%. Só que nós somos 18,37%, né, se não me engano. Então, é lógico que nós vamos levar isso para finanças e planejamento. Olha, anulamos tanto, estávamos 18,37, queremos garantir mais este ano, porque não desembolsou, não saiu orçamentário, não saiu financeiro. Foi uma economia, porque tem um desempenho estimativo, tem alguns que têm problemas jurídicos que talvez não ocorra na totalidade a sua liquidação. Tem esses fatores porque se cancelam o resto da pagar. Só que isso não se dá agora, a gente não podia esperar isso de pode pôr o valor total para ficar tanto em resto a pagar. Quando vai ser cancelado? Lá para maio, junho, a gente pode voltar a discutir isso. Tem coisas que eu vou até pedir para continuar em restos a pagar, que está dependendo do jurídico definir, tá? Então é isso, gente. E mais algumas informações detalhadas, o Hernani deve ter anotado, a gente retorna o mais rápido possível para vocês antes da reunião da Câmara, tá? Obrigada. Obrigado, Nath. Estou retomando aqui, só para concluir a minha fala. Eu acho que o Milton. Então, no telefone. Tá, bom, então vamos. Depois a gente responde então naquele contexto de que nós faremos. Então depois eu posso falar sobre a questão das provisões que ele apontou aí sobre o 13º, FES, as taxas, tem sim um trabalho, não foi feito, não foi aleatoriamente. Mas aí a gente tem detalhe no momento oportuno. Só. Continuar aqui. Então, essa é a questão do restos a pagar. A questão do. Acho que foi o Adenildo levantou a questão do controle social, que não está sendo gasto no controle social. Né? O ano passado, nós gastamos bastante, viu? Nós reformamos tudo isso aqui. Não, não estou falando só daqui, estou falando da base. Se a pública pode ter uso, agora não tem. Porque nós, toda a conferência não ficou barata, a conferência. Eu não estou agora com o número exato, mudou o código, viu, gente? Porque eu detesto o código, não guardo o código, guardo o nome. Porque socializaram a nível de prefeitura um único nome, porque não só tem conselho aqui, tem conselho de todas as secretarias. Então socializaram o código a nível de secretaria, não é mais o 4108, não sei o quê, agora é 2, eu não sei o número de código. Mas é a conferência da saúde, atendimento ao conselho, né? As despesas do Conselho. Ano passado, do recurso do Tesouro, que a conferência, nós mandamos com parte do recurso federal. Tá? Ela custou em torno de 1.800.000, né, mais ou menos. Foi parte com recurso federal, que a gente tinha um recurso que poderia ser para gestão para esse tipo de gasto, e o parte com recurso que estava no Tesouro, que acho que era 300.000 mais ou menos. Se não me engano, não tenho de conta. Eu vou levar para vocês e trago a sua informação. Mas vocês, a execução de vocês é muito baixa, gente. Mas o que vocês executam somente na parte de transporte, né? A questão de passes. Vocês podem, ano passado eu falei, vocês podem comprar um notebook deste usando aqui. Vocês podem adquirir.
Eu sei que tem um trâmite burocrático, mas a gente tem que seguir em conta da legislação. O Hernani vai estar aqui para ajudar vocês a agilizar um pouco isso, porque às vezes é prática mesmo de agilizar os procedimentos internos, tá? Vocês gastaram muito pouco. No geral, todas as coordenadorias. Nós executamos 99%, mas com vocês gastando não 99%, entendeu? E este ano o recurso está um pouquinho maior do que o ano passado e está garantido com vocês. E se quiser, não, eu quero que classifique aqui, a gente classifica, né? Secretário, eu posso complementar rapidamente? É assim, realmente a gente teve uma conversa, né, na gestão passada, né, na comissão, que a gente entendeu mesmo que havia uma baixa utilização dessa verba que ia para as coordenadorias. Inclusive, até a própria comissão chamou uma reunião com as coordenadoras e com os seus coordenadores financeiros, para poder entender por que essa dificuldade. Eles nos passaram que eles tinham uma dificuldade no entendimento de como gastar essa verba, porque é muita responsabilidade, porque qualquer verba um pouco diferente do como você gastar, você poderia estar respondendo depois do Tribunal de Contas. Então, e aí até a gente tinha uma linha de tentar fazer uma organização melhor para trazer o quê? Essa informação para a coordenadoria e assim pudesse melhorar a utilização. Vamos fazer um esforço coletivo, então, para a gente se entender e melhorar a execução orçamentária. O recurso existe, está disponível. É muito importante o recurso, não só para o Conselho, mas aquele que a gente criou aqui no Conselho, tem uma resolução desse Conselho, para a subvenção da. A gente queria até por subprefeitura, que na época era descentralizado, depois veio. Não podia, né, que era do governo passado, foi para o nível de coordenadoria. É de grande importância deste governo a infraestrutura do funcionamento dos conselhos gestores. Nós temos uma lei, vamos fazê-la cumprir. A população precisa desse fortalecimento. Vamos fazê-la cumprir, todos nós somando esforço para fazer isso, né? Porque não é uma coisa simples, não é? Vamos responder algumas coisas do Newton. Cidade de Tiradentes, Newton. Não foi feita na verdade, nós estamos chamando de auditoria, nós estamos chamando de uma averiguação. Porque a auditoria pressuporia uma punição imediata caso encontrasse algo. Na verdade, é uma averiguação com a participação dos conselhos gestores dessas unidades. A senhora participou, não participou? Todo. Tá, não só participou da averiguação, como está acompanhando os procedimentos que foram solicitados na averiguação. Faremos a mesma coisa no Tiradentes. Nós estamos indo pelos mais críticos. Não nos parece que o Tiradentes fosse o mais crítico, né? Agora, essa coisa que o senhor nos alertou, que é a questão do estacionamento da lanchonete, isso são coisas ilegais. Não se pode fazer isso, né? Então nós vamos ter que verificar isso agora, né, doutora Miriam? Vamos lá atrás ver como é que o nego está faturando com um ativo público, faturando um recurso. Não pode fazer isso. Eu só queria lembrar que teria que trazer para a comissão de orçamento as averiguações. Só uma parte. O hospital, no caso aqui, já foi inaugurado há quase tempo, e aí dá a impressão que nós fomos coniventes. É que depois de 10 anos nós conseguimos implantar o conselho gestor. É a primeira vez que tem conselho gestor. Né? Isso, depois de 10 anos nós conseguimos, muita luta. Já é um bom resultado da atuação do conselho gestor. Parabéns a vocês pela atuação. A mesma coisa do PAVES, entra na mesma coisa dos valores repassados para o Tiradentes, especial que o senhor questionou, que a gente coloca no bolo de questionamentos que possam ser feitos em forma de detalhe, para a gente responder detalhadamente essas questões que foram colocadas. O Deodato falou da formação e capacitação. Eu acho que faltou isso, viu, alerto a nossa equipe, para colocar o conjunto de iniciativas que tivemos na área de educação permanente. Ninguém teve mais em São Paulo do que nós durante esse ano. Eu garanto para vocês. Nós fizemos educação permanente para tudo que é lado, em várias profissões, categorias. Faltou documentar isso.
Então vamos colocar o número de pessoas que sofreram educação permanente, quais os treinamentos que tiveram, faltou isso, as categorias, por exemplo, quais as categorias que foram capacitadas durante esse ano. Também teve a questão do índice de execução orçamentária que está muito baixo. Estamos vendo o que estamos fazendo para O melhorar. índice de execução orçamentária, vamos estudar, mas já antecipo para vocês. Muitos dos recursos para a educação permanente são recursos conveniais com o Ministério. Né? Então, a execução é distinta, ela tem uma lentidão maior, uma necessidade, às vezes, como é recurso carimbado, de ser muita coisa fora disso também. Bom, então, mas vamos detalhar isso, a gente já detalha, viu, Cláudio, Edson, por favor, detalhar todos os treinamentos que tivemos, qual foi o recurso investido, o que havia. Direto e indireto. E até para as OS, que a gente faz para as OS. Eu acho que a comissão funcionando e recebendo os quadrimestrais, a gente vai conseguir, inclusive, orientar antes de chegar no terceiro quadrimestre, aí o problema já está feito. Né? Meu xará Paulo falou de um sonho que a gente tem. Vou dizer para você que é um sonho, porque isso necessita de um sistema de informação financeiro que nós não dispomos ainda, que é ter o custo por unidade. Né? Eu queria chegar aqui para você e falar, a UBS-CE custa tanto, mas eu não tenho condição de fazer isso. Não há, talvez, nós estamos construindo um sistema de custo ainda, mas não tem, hoje nós temos que agrupar determinados gastos para apresentar pelo menos um gasto por grupos de gasto. Né? Então não temos condição de falar. Nós temos condição de falar alguns grandes. Quanto custa, sei lá, o Hospital Tiradentes? Esse é fácil de falar, porque esse é contrato. Então, é um recurso que nós passamos. Esse é fácil de falar. Quanto custa o Hospital Tite Setúbal? Isso também dá para falar, entendeu? Porque é um grande hospital, nós sabemos mais ou menos, mas é ainda em linhas estimativas. Não é um custo mesmo do que gastou naquele hospital detalhadamente, etc. Isso necessita de uma ferramenta de gestão que a Secretaria não possui, nem a Prefeitura possui. Né? A Prefeitura não consegue falar para você quanto custa o céu tal da educação. Né? Não consegue. Eu acho que essa é uma construção da sociedade. É uma política, entendeu? De Estado, ela não é de governo, que a gente tem, todos nós que somos defensores do SUS, temos obrigação de pautar na cidade, no Estado e na nação. Acho que a gente, enquanto defensores do SUS, temos que buscar isso como um horizonte, uma utopia que a gente vai chegar lá. Daqui uns 10 anos, tal, a gente chega lá. O que nós estamos fazendo para tentar remediar isso é fazer aquelas contas meio, na unha. Então vai lá no pessoal, vê quanto que gasta em pessoal da unidade. Depois vai no material, quais os materiais que foram destinados àquela UBS. Aí soma. Aí vê quanto que paga de aluguel, luz, tal, soma. Então, isso é tudo na unha. Hoje é na unha. Isso deveria ter um sistema que a gente apertasse um botão, UBS e tal, viesse para mim o conjunto das demais. Não tem esse sistema, que eu acho que é uma obrigação do poder público fazer isso, para ter uma boa gestão do próprio recurso público. Mas eu acho que vocês estão tendo um sistema. Eu sou conselheira gestora da Supervisão Técnica de Saúde PEC. E a gente tem acompanhado a prestação de contas do parceiro para aquele sistema web, onde vocês fazem por unidade, entende? Olha, nós chegamos até o institucional. Eu acho que nós, enquanto Conselho de Comissão de Orçamento, devíamos ter aquela senha, porque aquilo ia dar um acompanhamento muito bom quanto a essa execução. É um bom caminho mesmo, viu? Eu acho que aquele sistema ele erra em algumas coisas, etc. Mas ele tem essa vitalidade, ou pelo menos essa preocupação, que deveria ser estendida para todos, fora também do contrato de gestão. Até para a gente ter uma capacidade comparativa maior também do que está acontecendo. Né? Então essa é uma preocupação que eu acho que nós nos somamos a esta ideia. E estamos trabalhando mais ou menos nesse sentido. A Maria Lúcia falou sobre o resto a pagar, né, Maria Lúcia? Acho que já foi mais ou menos esclarecido. E vamos apresentar os detalhes disso. Foi complementado pela Selma
que falou sobre o vermelhinho e sobre